Em meio à crise diplomática com Israel, o governo Lula cogita expulsar do Brasil o embaixador israelense Daniel Zonshini. De acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, essa medida foi discutida na última segunda-feira, durante uma reunião do presidente com o seu assessor especial, Celso Amorim. Segundo a reportagem, fontes do Itamaraty informaram que a expulsão teria sido sugerida de forma diplomática ao próprio Zonshini, em uma conversa entre ele e o chanceler Mauro Vieira. Piotto, seu comentário. A questão é, primeiro, que é uma medida das mais graves. E a razão é por quê? Porque o presidente conseguiu comparar as ações de defesa de Israel, que foi primeiramente atacado por um grupo terrorista chamado Hamas, que o governo brasileiro não reconhece como terrorista, embora só faça o terror, e comparar aquilo com o Holocausto, numa afronta à história, numa afronta às vítimas, o que é useiro e vezeiro por parte do presidente Lula, que usa uma série de expressões advindas, sobretudo, boa parte da Segunda Guerra Mundial, onde você teve genocídio, onde o nazismo se fortaleceu, onde o fascismo se fortaleceu, e ele usa isso para acusar qualquer pessoa de qualquer briga política. Faz isso desde a eleição, que eu me lembro, desde a eleição, a segunda, se não me engano, a reeleição de Dilma Rousseff. Ele chegou a acusar os tucanos do PSDB de fascistas, nazistas, usou essa expressão à época. Ou seja, usa isso com... Você vê isso, a gente viu agora recentemente o governo Bolsonaro, tudo era nazista, fascista, genocida, o que demonstra uma incompetência de, no mínimo, de entender o que está no livro de história. Mas enfim, agora tem uma série de questões econômicas, além de trazer um problema gigantesco, vamos lá, tem um dado, por exemplo, pega a empresa, uma das empresas mais sofisticadas do Brasil, chamada Embraer, que faz, dentre outras aeronaves, aquele cargueiro que hoje é um sucesso no mundo em tecnologia, ainda não tão comercial, mas enfim, o KC-390, um cargueiro militar. 25% da eletrônica daquele avião é de uma empresa subsidiária de uma empresa israelense. A Colômbia, recentemente, chegou a fazer menção a essa questão de Israel e da Palestina, e Israel, obviamente, viu, e questões militares são extremamente importantes, viu na Colômbia um risco, e foi lá e cancelou, por exemplo, todo o fornecimento de equipamentos, de equipamentos israelenses nas forças de defesa militares da Colômbia. Esse é o tipo de coisa que é uma ideia muito ruim. O governo brasileiro teve que ouvir ontem, embora do jeito de Rodrigo Pacheco ser, ouvir do próprio Rodrigo Pacheco que o governo brasileiro precisa, o presidente Lula, na verdade, precisa se desculpar, se retratar, para usar a expressão de Rodrigo Pacheco. Mas tem um gabinete próximo ao presidente Lula que está colocando, me perdoem a expressão, fogo no parquinho. Incendeia tudo. Nós estamos vendo ali o Paulo Pimenta, que é o secretário de comunicação, o responsável pela Secretaria de Comunicação, o próprio Amorim, que é o conselheiro internacional, que foi ministro de Relações Exteriores dele, mas era o segundo nessa questão internacional, porque Marco Aurélio Garcia era, assim, quem Lula ouvia naquele momento. Hoje, né, Amorim ascendeu nessa hierarquia lulista ali do Palácio do Planalto. E está ouvindo as pessoas, e não necessariamente, talvez, quem ele deveria ouvir. A parte técnica do Itamaraty. Quem ele deveria ouvir, a parte política mais preocupada com questões relevantes para o país, dentro do próprio PT, dos seus líderes. Está indo numa onda pessoal, motivado não sei por mais quem. Esse é o tipo de coisa que é difícil ter volta, vai romper relações com Israel e as outras nações, por exemplo. Questões econômicas, questões de relevância internacional, vai romper com Israel por quê? Porque o presidente se excedeu num desconhecimento gigantesco da história, e sim, Israel se sentiu ofendido porque é a vítima número 1 do Holocausto. Essa é a razão pela qual o governo brasileiro, e porque, claro, Israel está pedindo uma retratação por um erro de análise, no mínimo por um erro de análise histórica do presidente brasileiro. Convenhamos que daí o pedido de impeachment começa a ganhar ainda fôlego. Embora tudo indique que Arthur Lira não vai colocar isso para avançar dentro da Câmara, mas aí nós estamos vendo uma situação muito mais grave. Muito mais grave e sim, cortar relações não é uma declaração de guerra, mas é o caminho para isso. O Brasil vai escalar ainda mais essa relação tumultuada
provocada justamente por ele? Ana Paula, fontes de Itamaraty teriam dito que a expulsão teria sido uma sugestão de forma diplomática. Haja diplomacia, né? Olha, essa diplomacia do governo Lula é uma diplomacia bem estranha, não é, Joyce? Bem estranha. Uma diplomacia que compara uma ação militar de defesa na faixa de Gaza com o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus. É uma diplomacia bem estranha, mas nada neste desgoverno do descondenado, nada que não esteja tão ruim que não possa piorar, né? É impressionante como o Brasil, desde o dia 1º de janeiro de 2023, resolveu ficar do lado errado nas páginas de história. Eu tenho recebido muitas mensagens, Joyce, quero aqui agradecer as mensagens de muitos judeus que têm agradecido a opinião firme aqui do Oeste Sem Filtro na defesa do Estado de Israel, na defesa do povo judeu. Claro, a defesa também do debate intelectualmente honesto para a criação de um Estado palestino, mas esse debate, até esses próprios judeus, Joyce, eles comentam neste debate, não nessa equação toda da criação desses dois estados, de chegar, né, a um consenso de paz na região, o Hamas não pode existir. O Hamas não é apenas um grupo terrorista que quer aniquilar o povo judeu, que quer aniquilar, simplesmente destruir o Estado de Israel, mas usa também o povo palestino como escudo humano. Eles também não querem a paz para o povo palestino. Antes da paz para o povo palestino, o Hamas quer a destruição do povo judeu e de Israel. Então, eu coloco aqui, né, publicamente o nosso agradecimento também pelas mensagens e que o povo judeu, as comunidades judaicas no Brasil, Israel, que todos podem ter certeza que aqui no Oeste Sem Filtro, aqui na revista Oeste, não tem banalização nenhuma de atos terroristas, não tem a banalização da barbárie, não tem a banalização do ataque à vida humana, qualquer vida que seja, não tem banalização da perseguição contra o povo judeu. Aqui, os nomes serão ditos de acordo com o que eles são. E o Hamas, o nome do Hamas é barbárie. E você vê, Joyce, diante da fala antissemita, vil, covarde do Lula, você ler um apoio do grupo terrorista Hamas, o Brasil de 2024 não merece, o Brasil não merece o Brasil de 2024 sob a tutela do Lula e do PT. Partido e político que sempre estão do lado errado da história, do lado de ditadores e do lado de terroristas.